mais um debate esportivo aqui do Arquibancada. Um debate muito interessante hoje sobre as transmissões dos campeonatos, os direitos de transmissão dos campeonatos estaduais, brasileiro. A gente falou um pouco sobre a audiência desses campeonatos, de que forma hoje as plataformas digitais podem influenciar também numa audiência. E para isso, eu convidei uma pessoa super especial. Ele é o CEO da empresa Cantar Ibope. Aqui comigo, meu amigo Antônio Vanderlei. Tudo bem, Antônio? Opa, tudo bom, Mauri? Prazer, agradeço o convite. Demorou para aceitar esse convite, né? Estou tentando te convidar e tem mais de um ano, hein? Tá certo, mas aconteceu, isso que importa, e vai ser o primeiro de muitos. E num momento muito interessante, né, Antônio? Porque a gente tem visto essa questão da medida provisória que o presidente Bolsonaro fez ano passado e está fazendo agora de novo. E não foi aprovada, mas agora talvez seja aprovada. A gente está vendo uma queda de audiência nas transmissões dos campeonatos estaduais. E a gente está vendo uma disputa muito grande das emissoras pelos campeonatos, né? Uma quebra de contrato com uma emissora e aí entra uma outra emissora. Então é mais ou menos o que eu queria debater aqui com você hoje. Eu sei que você tem todos os números, todo o expertise, principalmente porque você está na empresa mais bem conceituada da América Latina. Vou até ler aqui, ó. O Ibope, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. O Antônio também me pediu para ler isso daqui, que o Ibope é a maior empresa de pesquisa de mídia da América Latina. Empresa com capital originalmente brasileiro, com atuação em mais de 14 países. Ela foi vendida há 5 anos atrás para Kantar, empresa que é líder global de pesquisa no mercado em 75 países, formando então a Cantar Ibope Mídia, empresa que o Antônio é o CEO, principalmente focado na questão dos esportes da América Latina. Tô certo? Tô correto, Antônio? Tá certo, cara, vamos lá. Beleza, então, para a gente entender um pouquinho mais da audiência dos campeonatos de futebol, eu queria começar te perguntando uma pergunta bem básica, bem leiga, principalmente porque hoje eu trabalho na televisão e sei exatamente como funciona, mas antigamente eu ficava com uma dúvida muito grande. Como que mede a audiência de um jogo de futebol, por exemplo? Como é medida? Tem um aparelho que entra dentro da televisão? Sempre foi falado muito isso, né? Boa, cara. Esse aparelho sempre existiu. Obviamente com a tecnologia foi se desenvolvendo. Hoje a melhor forma de explicar, você imagina o Shazam da música, né? Você tem um aplicativo Shazam no celular, que se você está escutando uma música, você abre o aplicativo, ele consegue identificar qual é a música que você está escutando. O nosso aparelho faz exatamente a mesma coisa, só que ele está conectado à televisão. Então ele escuta o que está passando na televisão, viu uma base de referência, a gente sabe o que o consumidor está vendo. Isso, obviamente, é feito via um desenho amostral. A gente não está em todos os domicílios do Brasil. E em algumas áreas de mercado mais importantes. A gente está nos 15 principais mercados brasileiros. Legal, isso é uma pergunta básica, mais geral, sobre audiência de televisão, e a gente vai chegar nessa parte que eu quero falar um pouco mais sobre os campeonatos, os direitos de transmissão dos campeonatos estaduais, principalmente agora começando um campeonato estadual, mais uma questão que se envolve não só no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, a gente já está vendo no Nordeste, a Copa do Nordeste sendo um torneio muito mais importante do que os campeonatos estaduais. O porquê dessa mudança, Antônio? Cara, tem uma realidade mercadológica aí, né? Toda a cultura de mídia tem se criado em dois, na verdade, bifurcando, né? Você tem, de um lado, o conteúdo local ficando muito forte, então as rixas locais dos estaduais, o jornalismo local crescendo e se tornando muito relevante, e do outro lado uma internacionalização. E aí você tem a potencialização de campeonatos como o Campeonato Carioca, como o Campeonato Brasileiro, como a Libertadores, e os campeonatos internacionais tendo maior exposição no Brasil também. Então, por exemplo, na Copa do Nordeste, que é um torneio que tem ficado muito forte aí, e já se falou muito num campeonato Rio-São Paulo, num torneio Rio-Sul-São Paulo, Sudeste, enfim. Estão tentando criar uma solução para ter um campeonato estadual mais atrativo, assim como foi no Nordeste. Isso tem a ver com a queda de audiência dos campeonatos estaduais ou a mudança de calendário? Cara, na verdade, a Copa do Nordeste,
eu dou o mérito dele muito mais por um processo de inovação. Foi um grupo de empreendedores que conhecem muito do negócio, que viram uma oportunidade em fortalecer o futebol do Nordeste, que estava com menor visibilidade. Foi convergente com o lançamento de novos canais de televisão também, que estavam buscando propriedade para ser transmitido. Então, foi uma conjuntura, eu acho que muito mais de inovação do que uma reação à queda, ao aumento de audiência em algum mercado. Mas você acha que essa relação aos campeonatos, por exemplo, de São Paulo e do Rio, que estão sendo muito questionados, principalmente num ano pós-pandemia, com um calendário mais apertado, tem mais a ver com a queda de audiência ou não tem nada a ver com a queda de audiência, não cabe mais no calendário? Vamos lá, eu acho que os dois fatores que você falou têm causa e consequência, né? Uma vez que você tem mais oferta de futebol, o tempo inteiro você tem jogos de futebol no ar, 1000 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, a audiência do futebol não diminui, mas ela começa a pulverizar mais, né? Então as pessoas continuam vendo futebol, só que se antes eles tinham um jogo para ver, isso daí fica aberto em mais jogos. Com isso, você manter os estaduais com todas as datas, com toda a oferta que tradicionalmente tem, se torna um desafio maior. Mas ainda movimenta muito dinheiro, tá? Essa é uma das perguntas aqui para você ter uma ideia. Mas antes eu queria perguntar sobre a audiência. Como é que funciona em relação à televisão aberta, TV aberta, TV fechada e hoje o pay-per-view? Você tem uma ideia de números, em média, assim, de um jogo de futebol numa TV aberta? Qual é o número de audiência? Um jogo importante, né? Uma final de campeonato, enfim, um Flamengo e Corinthians. Isso. Nós vamos falar em grandes números aqui, tá? Hoje, um dos campeonatos que melhor performam na televisão é a Copa do Brasil, talvez pela característica de que todo jogo é uma final. E como médias, né? Depois da Copa do Brasil, vem os estaduais. Os estaduais ele tem uma característica de transmissão diferente, quer dizer, você não tem o mesmo jogo para a rede, os jogos são bem focados no mercado. Então, se você tem aí a Copa do Brasil com uma média de 25 pontos domiciliares, o estadual vem com 23, numa final bate 27, e o Campeonato Brasileiro fica ali entre 20 e 24 pontos de audiência no domiciliares. Fazer um parênteses aqui, só para você explicar, eu queria fazer essa pergunta antes, eu acabei esquecendo. Um ponto de audiência, para quem não é da televisão e está assistindo esse debate, o que significa um ponto de audiência na TV aberta, um ponto de audiência na TV fechada, um ponto de audiência no pay-per-view, enfim? Tá, vamos lá, porque eu vou tentar ser o mais didático possível. Simples, vamos lá. Um ponto de audiência, se nós estamos falando de um ponto de audiência domiciliar, tá? Ele vai ter um valor que vai, na base nacional, um ponto de audiência são 260 mil domicílios. 260 mil domicílios. Se é um ponto de audiência de pessoas, seriam 716 mil pessoas, um ponto de audiência, tá? Porém, nós também medimos também números de pessoas, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando que um estadual tem em média 25 pontos de audiência, ou o brasileiro 20 pontos de audiência, eu estou falando que em média tem 13 milhões de pessoas assistindo, e em média... Você falou 13 tá? E se ou 3? 13 milhões. E num pico, porque a gente mede os picos, no pico acumulado de um jogo, até 50 milhões de pessoas chegam a passar por um jogo do Campeonato Brasileiro, que é relativamente parecido com a da Copa do Brasil, que durante um jogo, 40 milhões de pessoas passam assistindo pelo menos um minuto do jogo. Entendi. E essa seria uma forma mais fácil de medir. Em relação aos jogos principalmente que passam... porque hoje... porque principalmente hoje a gente... se antes nós não tínhamos muito ponto de referência, hoje a gente tem muito ponto de referência, né? Quantos views teve no YouTube, sim, quantos views teve essa live. A gente vai chegar nesse ponto. Segura esse raciocínio que a gente vai chegar lá. Sobre a TV fechada, pontos de audiência são iguais aos pontos de audiência da TV aberta? Cara, TV fechada, ela tem uma característica diferente, tá? A televisão aberta, ela tem uma audiência sistêmica. A TV fechada, ela é muito mais volátil de acordo com o conteúdo. Então, se você tem uma média de 1 ponto de audiência, 2 pontos de audiência para o jogo, dependendo de um jogo, e aí a gente tem um grande case, que foi a final da última Champions League, né?
PSG e o Bayern, bateu o recorde da história da Pay TV brasileira, que chegou a bater 20 pontos de audiência, isso daí. Sim. Então, isso daí a gente pode comparar. Aqui, eu acho que uma vez lá atrás você já me falou que na TV aberta você calcula mais ou menos 4 pessoas assistindo a televisão, sendo que na TV fechada são 2 pessoas. É mais ou menos isso? Para o leigo entender. Então, por isso a gente tem essa outra medição que a gente fala em número de pessoas mesmo, porque varia muito o tipo de jogo. A gente vê que Champions League, às vezes, você tem menos o que a gente chama de covil em 2 pessoas em frente à televisão. O Champions League tem às vezes, a sessão mais 1 a 1. Um campeonato brasileiro, você tem mais um grupo de pessoas assistindo. Então, esse número de pessoas por domicílio, às vezes, é um pouco volátil. Por isso, a gente faz essa medição paralela para contar as pessoas mesmo. Legal, bem interessante. Aí, voltando para aquele raciocínio que eu te interrompi, você estava falando que o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil têm uma média maior de audiência. Seria pelo fato das competições serem playoffs, mata-mata, como é mais feito nos Estados Unidos, como era feito antigamente o Campeonato Brasileiro? Cara, isso é hipótese, né? Então, você, por um lado, você tem essa hipótese de que todo jogo tem uma percepção mais decisiva. Por outro lado, você também tem menos jogos, né? À medida que você tem menos jogos, cada jogo tem mais importância. Num campeonato de pontos corridos, todo mundo jogando contra todo mundo, tem muito jogo. Entendi. É bem interessante a gente entender como é que funciona assim, a audiência da televisão, a audiência dos jogos, porque eu vou chegar na parte que a gente vai falar sobre o que está acontecendo hoje em dia. A questão do digital, né, que está sendo muito fácil de visualizar quantas visualizações você tem num vídeo, num post, num vídeo do YouTube, num vídeo do Instagram, que já está lá escrito para você, ó, X número de pessoas visualizaram seu post, visualizaram a sua live, ou seu vídeo, enquanto que na televisão a gente não consegue medir aqui automaticamente. Vocês não sabem hoje quantas pessoas estão assistindo o programa. Então, essa é a diferença e a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes eu queria bater num assunto que é interessante também. Por que está tendo tanta divergência recentemente em relação aos direitos de transmissões? Por que estava numa emissora e agora já não está mais e passaram para outras emissoras e está todo mundo brigando por um campeonato que... Isso. Esportivamente, atleticamente, todo mundo diz que é um campeonato falido, mas que não cabe mais no calendário, porém, emissoras estão brigando, ou seja, tem algum tipo de retorno que ainda existe, né? Então, Amaury, tem aí vários fatores nisso. Eu acho que tem algo que eu não preciso decorrer muito, que é a nossa sociedade em si, tudo vira um fla-flu, né? Então, todo mundo tem uma opinião, todo mundo passa a defender de uma forma, às vezes, até demagógica, um ponto de vista até fora de debate. Mas no lado do negócio, que é uma coisa mais objetiva, o que existe é uma mudança de estratégia da empresa líder do mercado, né? É onde ela sempre tentou... a palavra controlar parece derrogativa, mas não é, né? Ela queria manter um controle sobre as propriedades de esporte e, para isso, ela investiu muito dinheiro no esporte. Ela investiu desproporcionalmente no esporte. E o que aconteceu juntou, acho que, a proliferação de ofertas digitais. Então, todos os clubes, as federações passaram a ter mais opções. Por outro lado, a empresa passando a ter uma disciplina maior enquanto ela paga pelos torneios. Quando juntou isso, qualquer desculpa vira desculpa para você reavaliar contrato. A MP 984, acho que foi isso, tá? Foi uma desculpa. Se você olhar a Globo, segundo números publicados, pagava 120 milhões de reais por ano pelo campeonato estadual. Do Rio de Janeiro. MP, esse contrato do Rio de Janeiro, isso. São Paulo é o dobro disso, tá? São Paulo é 225. Então, isso daí abriu uma nova negociação do Campeonato Carioca. Apareceu uma emissora com uma certa liderança para assumir isso, e a outra correu por fora e acabou fechando. O dado que aparece, que eu não consegui confirmar ainda, é que esse valor caiu de 120 milhões para o direito, compreendendo todas as mídias, para apenas 11 milhões para a TV aberta. Tá? Então, se antes os clubes recebiam 120 milhões e todos os direitos já estavam negociados,
nesse caso, para a televisão aberta, que é a principal mídia ainda, o valor é 11 milhões só. Para fazer uma comparação e botar em perspectiva, em outras praças, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, as equipes de maior torcida, estou falando do Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, eles recebem por ano 13 a 14 milhões de reais. Então, quer dizer, na nova negociação, o Campeonato Carioca inteiro passou a ser remunerado menos do que o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio recebem pelo Campeonato do Sul e Campeonato Mineiro. Tem a ver com a questão que o Flamengo estava achando que deveria ganhar mais do que os outros 3 grandes do Rio? Então, é aí que entra, eu acho que toda essa parte de demagogia até, né? Quer dizer, fica uma briga de como é que a gente vai dividir a torta, fica uma briga, na verdade, de retóricas contra a emissora A, contra a emissora B, e às vezes esquece um pouco tanto o negócio, o futebol, o que é o melhor financeiramente para o clube, e até do outro lado, o que é melhor para o torcedor, né? Uma grande questão que eu coloco também, e talvez a gente vai ter tempo de a gente chegar lá, dentro de toda essa mudança e complexidade nos novos métodos de transmissão, o consumidor está saindo ganhando ou perdendo, né? Hoje ficou muito complexo. Você acorda, você quer ver o jogo tal, você não tem a menor ideia para onde vai exatamente. passar. Eu já te digo eu sou consumidor e me sinto totalmente perdido na questão de assistir um jogo. A gente se fala no WhatsApp para saber onde está passando o jogo tal. Inclusive o jogo da seleção brasileira, né, que foi transmitido durante muitos anos pela Globo e hoje em dia não está sendo mais transmitido. Então, para a gente, consumidor, a gente está com uma dificuldade muito grande de entender e é por isso que a gente está trazendo esse debate aqui, para entender para onde vai isso daí. Será que uma emissora vai comprar um campeonato estadual agora, depois a outra vai comprar a Libertadores e aí a outra vai comprar a Copa do Brasil e os jogos da seleção brasileira, quem vai ter esse direito? Eu vou comprar um jogo, depois eu vou comprar outro. É por isso que eu convidei o Antônio aqui para tentar explicar tudo isso que está acontecendo aqui para a gente, porque para o consumidor, para a gente que está em casa assistindo e que gosta de assistir todos os jogos de futebol, a gente gosta de assistir de Série C até Premier League, entendeu? A gente está com essa dificuldade de encontrar os jogos. Por que isso está acontecendo, Antônio? Então, é uma tendência que a gente não sabe muito bem onde vai parar, porque fora as emissoras A, B e C, você tem quantos OTTs hoje em dia, né? E aí começa esse OTT, quando eu comprei minha Smart TV, ainda não tinha lançado, eu não tenho um aplicativo lá, eu fechei minha conta de rede social, esse jogo só está em rede social, tem que abrir de novo para ver o jogo. É uma complexidade que, no meu ponto de vista, ainda não está claro se isso daí a longo prazo, os clubes vão ganhar mais ou menos. Não está claro isso. O que está claro é que a gente está passando por um momento que vai ter uma barriga para baixo. Porque o grande investimento que tinha de uma emissora nos torneios está diminuindo absurdamente. Sim. E até os clubes entenderem que eles vão ter que mudar a forma de pensar e não vai dar para ficar sentado esperando um tubo de dinheiro entrar pelo direito de transmissão. E eles vão ter que correr atrás, vão ter que investir em parceria de OTT, vão ter que ter uma disciplina diferente, vão ter que enriquecer o espetáculo, eles vão ter mais dificuldade de monetizar isso. A longo prazo, pode ser que tudo seja positivo, mas a curto prazo devem vir alguns anos de complexos para os clubes. E a gente vai chegar nesse ponto que eu queria tocar, em relação às transmissões no digital, no YouTube, seja na TV do seu clube, na Flá TV, na Flu TV, São Paulo TV, enfim, todos os clubes hoje em dia têm os seus próprios canais no YouTube, a maioria no YouTube. O Atlético Paranaense recentemente criou uma própria plataforma para transmitir os jogos, que já está nessa briga aí com a Globo há algum tempo de não transmitir, aí entrou a TNT, enfim. Isso tudo vem por conta do crescimento digital ou é simplesmente porque é um ano muito difícil pós-Covid, não teve receita no estádio, os clubes estão precisando de mais dinheiro? Qual é o principal argumento, né, de clubes, emissoras para essa disputa tão grande? Cara, eu acho que Covid virou argumento para todas as empresas, em todos os segmentos, reavaliarem as práticas que têm, tá? Então, isso que a gente está vendo no esporte está acontecendo em todos os segmentos. E agora, o que eu acho que o Covid trouxe, especificamente para o esporte, que é um nível de complexidade maior ainda, se você pensa, né?
Pega seu clube, a sua experiência que você tem com o seu clube local de coração. Não necessariamente esse clube hoje tem jogos melhores de assistir, mais competitivos, de melhor qualidade do que um clube europeu. Qual era sempre a grande diferença? É que esse clube é acessível para você. Você se sente parte desse clube, Sim. membro, sócio do clube, você vai ao jogo, E a Covid, o que está fazendo? Ela está distanciando isso. Sim. E isso é um grande desafio para o futebol nacional, porque você está emparelhando tudo. Até, a gente fez um focus group outro dia, até apareceu isso, que foi que muita gente, quer dizer, não conseguia ver a Champions League, por exemplo, pelo horário, estava no escritório. Com as pessoas trabalhando de casa, hoje até a Champions League, o campeonato local que era programado para passar na hora que o consumidor estava em casa, até nisso uma Champions League da vida conseguiu empatar. Sim. Então tem um desafio aqui de como é que os clubes vão voltar à sua raiz e potencializar, porque jogo na televisão por jogo, o produto nacional fica desvalorizado. Sim, e aí você acha que existe uma possibilidade de lucro dos clubes com os canais de YouTube? Ou será que eles vão criar uma nova plataforma, cada um com a sua própria plataforma para transmitir os jogos? A minha opinião é que nenhum nem outro, tá? As grandes, para dar números aqui que podem ajudar, tá? Uma Premier League, que ela faz uma negociação em bloco, ela fatura com direito de transmissão por ano 2 bilhões de dólares. Tá? A Bundesliga, a La Liga, ambas, 1,1, 1,2 bilhão de dólares. Tá? Nenhum desses campeonatos viram como uma oportunidade fragmentar e ter o Manchester United vendendo por um lado, o Liverpool vendendo para o outro. Isso não parece ser um modelo que se provou interessante nos países. Um modelo que sim está sendo exploratório é o modelo francês. O modelo francês, pelo investimento do PSG, teve uma aceleração que o mercado internacional não estava pronto para absorver. Então, eles estão apostando no modelo que, ao invés de vender exclusividade, eles vendem transmissão não exclusiva. Então, por exemplo, você tem aplicativos hoje de apostas que você consegue ver o campeonato francês. E teve um anúncio interessante que, a partir de 2022, o campeonato francês, alguns jogos, devem estar de forma não exclusiva no Netflix. Talvez a primeira grande iniciativa do Netflix de tentar entrar no mercado de transmissão ao vivo. Legal, isso é interessante, isso eu não sabia. Então o Netflix, eu acho que passou um pouco na frente do YouTube, que estava, na minha opinião, né, seria o caminho normal, né, para o digital, se isso fosse para o digital, que os jogos começassem a ser transmitidos pelos clubes, pelas suas televisões, assim como foi um Fla-Flu recentemente, que passou pela Flu TV, que o Fluminense tinha um direito. Enfim, não é por esse caminho, você não acredita? O maior desafio aí é a monetização depois, né? Porque para alguém pagar direito de transmissão, ele tem que estar revertendo em publicidade. E além disso, só um parênteses aí nisso, os clubes que são especialistas em futebol, né, no entretenimento esportivo ali, eles não são uma emissora para ter uma equipe de transmissão, ter tudo isso. Então, isso está indo de acordo com o que você está falando. Pelo que eu vejo, assim, os clubes vão ter um gasto a mais para produzir esse conteúdo, sendo que as emissoras já têm tudo pronto. Aqui a gente está num estúdio com tudo pronto, preparado, 5 câmeras, luz, tal, para fazer um programa legal, gerar um conteúdo bom, sendo que os clubes vão ter que fazer isso. Então, vai gerar um custo a mais. Não sei se a monetização é tamanha para dor de cabeça que possa ser, entendeu? Porque eles não são especialistas nisso, né? Estou certo ou estou errado? Está perfeito. E um modelo, sim, que pode ser interessante, que não sei se é o que vai acontecer, mas talvez é o que eu gostaria que pudesse acontecer, era que o campeonato assumisse a transmissão dos jogos, né? Sim. Então, você imagina você ter um Brasileirão TV, onde você tem uma unidade única para gerar imagens, comentários, etc. E você começa a comercializar, talvez, os tubos aí, né? Então, você pega o modelo americano, que aí você vai vender para um cara, ó, você vai ter aqui o jogo, você vai ter direito de escolher um jogo todo domingo, esse outro cara vai escolher um jogo todo sábado.
esse cara vai ter o jogo de quarta, esse cara vai ter o jogo de quinta. Fora isso, tudo vai para pay-per-view, quem quer assistir todos os jogos. O pay-per-view hoje em dia pode ser digital, pode ser via cabo. Você pode ter uma fragmentação diferente sem que você perca o poder de negociação. E o poder de negociação acontece quando os clubes estão juntos. Quando os clubes se separam, a negociação fica muito mais fraca. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está vendo uma diferença muito grande de argumentos, de raciocínio, assim, até com os clubes, né? Que a gente tem um clube achando que tem que ganhar muito mais do que os outros, que às vezes pode se autossustentar, né, de uma certa forma, e sem precisar dos outros, vendo os outros mal e por baixo, torcendo para o pior dos outros clubes, né, para os seus rivais, ao invés de torcer para os seus rivais e transformarem o seu time cada vez melhor e assim gerar grandes espetáculos, né? Eu acho que a gente, se pensasse por essa linha, né, os diretores de clubes, os presidentes, fossem nessa linha de se unirem e falar assim, vamos tentar otimizar essa relação que a gente tem, fortalecendo seus clubes. E o competente, né, quem for mais competente vai ganhar e vai gerar um espetáculo maior. Tô certo, Antônio? Cara, 2 dados aí que validam 100% o que você falou. Primeiro, por que a Premier League fatura 2 bi e a La Liga e a Bundesliga faturam 1 bi? Não é pelo valor de quanto é que é o jogo Manchester United versus El Clássico. Ambos jogos valem muito. A diferença é quanto vale o jogo contra o 16º, 17º, 14º da tabela. Para você valorizar o direito de transmissão, você tem que assegurar que os elos mais fracos do campeonato ainda apresentem um grau de qualidade de futebol e apresente um grau de competitividade. Você valoriza o produto transmissão, assumindo que na base da pirâmide você tem investimento. Sim. O jogo principal, você não valoriza, eu acho que isso. E o segundo, que eu acho que também vale uma bela reflexão, se a gente analisar um Bayern, por exemplo, que todo mundo de fora pensa que tem quase uma covardia nos direitos de transmissão da Alemanha, cara, não é assim. Essa era a minha pergunta. Bayern não ganha muito mais dinheiro que os outros clubes na transmissão. O que ele é capaz, ele tem mais do que 100 cotas de patrocínios e parcerias que ele ativa contra seus torcedores, e isso que é o grande diferencial dele para os outros clubes. É a capacidade dele monetizar a marca Bayer e não só receber um cheque do direito de transmissão. Sim, mas aí, nesse caso, é exclusivamente mérito do clube que consegue vender a sua marca de uma forma sem depender dos direitos de televisão. O que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil é isso. Os clubes estão muito dependentes dos direitos de televisão e não se mexeram, né, de uma certa forma, não evoluíram para tentar buscar novos patrocinadores, novas formas de arrecadação, para não ficarem só dependentes disso. E estão exigindo cada vez mais das emissoras para que isso possa ser a principal fonte de renda do clube. Antônio, a gente tem mais 2 minutinhos, papo bom, passa rápido. Eu te avisei que 30 minutos a gente passa rapidinho. Algo a mais que você queira acrescentar nesse debate aí para a gente que gosta de futebol, que gosta de assistir todos os campeonatos. Um debate enriquecedor aqui que tirou algumas dúvidas até para mim, eu acho que também para o pessoal que está nos assistindo. Algo a mais que você queira colocar sobre audiência e direito de transmissão? Cara, eu acho que talvez para concluir, lembrar para todo mundo que está envolvido no esporte que a qualidade do espetáculo é o que define o interesse do público. Quando tem um time que entra bem, quando existe uma torcida que faz festa, quando você tem estádios bem construídos, isso tudo atrai transmissão, atrai audiência. Ao atrair audiência, atrai patrocinador. E com patrocinador vem dinheiro. O segredo é esse. E, consequentemente, elevar o valor do Campeonato Brasileiro em geral, e não só o de um clube, né? O que eu vi recentemente, até numa pesquisa, você pode me corrigir se eu estiver errado, é que a Major League Soccer ela é mais assistida ao redor do mundo do que o Campeonato Brasileiro. E todos nós sabemos que o nível técnico do Campeonato Brasileiro é muito mais alto. Por quê? O americano está fazendo um produto mais comerciável, mais vendável, de uma forma geral, de uma forma provavelmente mais unida, do que o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual. Enfim, os clubes brasileiros estão talvez muito individualistas ou, enfim, pensando muito em si e não no campeonato em geral, né, na forma de arrecadação, enfim, de renda, mas eu acho que essa linha de raciocínio, algo a mais para acrescentar? É só lembrar que a MLS, diferente do Campeonato Brasileiro, já te teve como garoto propaganda e isso vale muito, né, cara? Exatamente. É verdade. Queria agradecer a participação do CEO do Ibope, do Cantar Ibope. Muito obrigado pela presença.
Tirei 30 minutinhos aí de você, que é difícil, você está cada hora em um lugar do mundo, mas quando vier a São Paulo, me avisa. Muito obrigado, Antônio Vanderlei. Obrigado, Mauri. Abraço. Eu queria agradecer a paciência e a audiência de todos vocês. Esse foi mais um Arquibancada. Semana que vem tem mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana.